A ideia do híbrido é que, seja Android, iOS ou Windows Phone, eu consigo desenvolver apenas um código-fonte baseado em quem? HTML5, CSS3 e JavaScript. Essa que é a grande ideia. E aí entra um cara também que vai dar um poder adicional, que vocês vão entender daqui a pouquinho, que é o Apache Corda. Né? É ele que permite a gente acessar a câmera, o Bluetooth, o GPS do aparelho. Né? Daqui a pouco vai ficar mais claro como isso funciona. Mas a ideia é, com essas 4 tecnologias, né, eu consigo ter essa abordagem híbrida. Ok? Pô, mas então eu preciso abrir meu Notepad++ lá e sair programando, né, no híbrido? Não. Né? Até 2012, mais ou menos, o Danilo acho que pegou esse começo do híbrido. Quando a gente falava de desenvolver um aplicativo híbrido, era extremamente maçante. Por quê? Porque eu tinha que abrir o Eclipse, baixar um pacote, né, inserir preparar todo o ambiente do Eclipse para esse desenvolvimento híbrido. E a gente sofreu durante muito tempo com isso. Né? E a ideia do Intel SDK ela veio a calhar principalmente no seguinte: ele junta tudo o que é necessário para desenvolver um aplicativo híbrido dentro de uma única ferramenta. Quando eu falo desenvolver tudo, é tudo mesmo, desde a parte de desenvolvimento, teste, até a publicação desse aplicativo na Store. Só para verificar, alguém aqui já abriu o Intel SDK, instalou o Intel SDK na máquina, já usou alguma vez? Então eu prevejo que muita gente vai ficar chocada quando a gente abrir ele, tamanha facilidade que ele oferece para nós desenvolvedores. Eu costumo ir além, eu falo que o Intel SDK não é uma ferramenta, ele é um ecossistema de desenvolvimento. Vocês vão gostar bastante. Então essa ideia é que o Intel SDK empacote todos os recursos e tecnologias necessárias para criar um aplicativo híbrido. Ok? Como que funciona então a arquitetura? É importante a gente entender a arquitetura do híbrido porque ela é diferente do nativo. Eu falei que ela utiliza HTML, CSS, JavaScript e o Apache Corda, mas também é necessário entender então como que eu consigo acessar o recurso de hardware? Como que eu consigo acessar a câmera de um dispositivo através de HTML, através de CSS? É meio impossível de pensar isso em primeiro momento, né? Mas a arquitetura que a gente vai apresentar agora mostra como um pouquinho as coisas funcionam, ok? Então a ideia é a seguinte: quando a gente faz um aplicativo híbrido, na verdade a gente está utilizando de um recurso do dispositivo móvel que chama WebView. Essa WebView é como se fosse um ambiente web dentro do próprio dispositivo. Então quando você abre um aplicativo híbrido, feito com essas abordagens que a gente vai comentar hoje, você está abrindo o recurso nativo, que é o WebView. Tá? Ele empacota o HTML, o CSS e o JavaScript. Vocês aqui no curso que vocês fizeram, vocês trabalharam com algum servidor local, por exemplo, o VAMP ou o Champ. Quando eu falo servidor local, eu estou falando dessas ferramentas. É como se tivesse esse VAMP dentro do dispositivo. Consegue entender agora? Então, quando a gente está abrindo um aplicativo, o que a gente está fazendo, na verdade, é o quê? Abrindo o localhost desse aplicativo. E aí a gente consegue abrir as telas como se fosse um website normal, aqueles arquivos HTML que a gente conhece. Okay? E aí como funciona para acessar então o recurso nativo? Porque isso que eu comentei é só para carregar o aplicativo. Na verdade, o WebView ele possui uma ponte. Uma ponte que vai permitir, através de comandos escritos em JavaScript, falar assim: o WebView, chama para mim a câmera. E aí ele chama a câmera. O WebView chama para mim o GPS. E aí ele chama o GPS. Então toda chamada que é feita ao recurso de hardware, na verdade é feita utilizando quem? O WebView. Tá? O WebView que é um recurso nativo. Então o híbrido, por isso que vem o nome híbrido. É feito similar ao desenvolvimento web, porém funcionando no mobile, através de quem? Do WebView. O WebView ele empacota tudo isso para fazer um aplicativo fácil, rápido, que tem acesso ao recurso de hardware, ok? Mas os comandos, como são escritos? Você já deve ter trabalhado com JavaScript, por exemplo. Se você quiser construir uma mensagem na tela de notificação, você usa o comando alert, né? Então aquele alert, né? Para quem conhece. E a mesma coisa, quando eu quero acessar uma câmera, por exemplo, eu não vou colocar alert, obviamente, mas eu vou colocar uma linha de comando em JavaScript que vai acessar essa câmera. Como que é escrito? Qual que é a sintaxe? Na verdade, essa assim:
sintaxe era escrita em JavaScript utilizando o Apache Corda. Okay? E aí o Apache Corda, o que ele é de fato? Na verdade, ele é uma biblioteca, um plugin JavaScript que a gente coloca dentro do nosso projeto. Então, alguém que já trabalhou com jQuery, por exemplo? Nunca ouviu falar? Alguns já ouviram. Mas quando eu falo de uma biblioteca, eu estou falando de um arquivinho.js que eu insiro no meu projeto. Você já deve ter construído algum arquivo.js incluído lá no seu projeto através da TagScript HTML. Já fizeram isso? Então é assim, é como se eu pegasse uma peça de Lego e colocasse no meu dispositivo. É essa peça de Lego que vai permitir eu me conectar aos recursos de hardware. E quem distribui essas peças de Lego é a biblioteca Apache Corda. Tá? Isso tudo vai ficar bem fácil, pessoal, E aí, como eu falei, para cada recurso que a gente quiser colocar no nosso dispositivo, né, no nosso aplicativo, aliás, a câmera, o GPS, seja lá o que for, é como se eu pegasse e habilitasse um comando. Por exemplo, eu quero acessar o acelerômetro, eu quero acessar a câmera, eu quero acessar a agenda de contatos, eu quero acessar a geolocalização. Eu tenho um aplicativo, eu vou colocando pecinhas de Lego que vão possibilitando eu acessar esses recursos. Ok? Então, o conjunto Apache Corda, ele possui várias APIs, vários plugins dentro dele que permitem a gente acessar determinados recursos de hardware. Beleza? Conseguiram entender isso aqui? Mais ou menos? Porque se entendeu mais ou menos, para mim já está bom. Na hora que a gente for para a prática, vai ficar mais claro. Tá? Então, qual ferramenta que a gente deve utilizar para construir um aplicativo web? Obviamente, eu vou falar uma coisa diferente do IntelliSDK, né? A ideia que eu venho ensinar é IntelliSDK para vocês. Por que IntelliSDK? Como eu falei, o IntelliSDK não é um funcionamento, é um ecossistema completo de desenvolvimento. Então, por exemplo, quando eu falei de acessar o GPS ou a câmera, seja lá o que for, o IntelliSDK permite a gente fazer isso apenas clicando no botão. Então, isso que é legal dele, essa facilidade que ele proporciona. Então, o IntelliSDK é essa ferramenta que engloba todos os recursos necessários para criar e distribuir um aplicativo livre. Vantagem de se utilizar o IntelliSDK: baixa curva de aprendizagem, obviamente. Ele é muito didático, como eu falei para vocês que a gente está usando lá na ETEC da Finlândia. Por exemplo, você clicando e arrastando, você monta as telas, né? Similar a muitos programas que vocês conhecem, que vocês já trabalharam. Tem a história do Bootstrap, você aproveita todo o conhecimento que você já teve de HTML, CSS, para construir o seu aplicativo. O legal dele também é que a IDE, a ferramenta IntelliSDK, está disponível para todas as plataformas. Então, se você tiver um Linux na sua casa, se você tiver um Windows, você consegue instalar a ferramenta. O ambiente de teste deles é na nuvem. Depois, no final, eu vou mostrar como isso funciona para vocês. É bem legal, bem interessante. Eu consigo ter acesso completo ao hardware do dispositivo, né? Aquela história que eu falei, apenas um clique no botão você já pode acessar a câmera, já pode acessar o GPS. É bem legal. E o melhor de tudo que a Intel pensou não foi apenas em lançar a ferramenta IntelliSDK. Ela pensou em lançar um espaço também, que ela chama de Intel Developer Zone, ou espaço do Intel, que concentrasse conteúdo a respeito dessa ferramenta. Porque não basta apenas lançar a ferramenta para os desenvolvedores. Se você não tiver o material de apoio para você consultar, principalmente no fórum para as pessoas debaterem em cima dessa ferramenta, porque provavelmente você vai enfrentar dificuldade dentro do IntelliSDK. Você vai enfrentar desafios, tal recurso não vai funcionar. Então o que você vai fazer? Vai ficar empacado? O IntelliSDK pensou em também criar um fórum que você possa debater com outros desenvolvedores do IntelliSDK e também, dentro desse espaço empreendedor, dentro desse fórum que eles criaram, os próprios engenheiros da Intel participam na resolução dos problemas. Isso que é bem legal. Né? Eu e o Rodrigo, a gente tem um histórico bacana dentro desse fórum, dentro desse espaço empreendedor. Geralmente, quando a gente abre uma questão, no máximo 6, 8 horas, no máximo, algum engenheiro da Intel responde a solicitação. Isso a gente tem que pegar de menos tempo, né? No caso dos horários, eles estão lá nos Estados Unidos, então pode ter um pouco mais de delay. Mas em geral é bem rápido a resposta desse pessoal. Além da comunidade, né? Então se você tem um problema, pode ser que tal pessoa já passou por aquilo e já corrigiu aquele problema. Tá? Nesse fórum você pode encontrar a solução do seu problema.
Então, como eu falei para vocês, ele é um programa global, esse desenvolvedor da Intel, que conecta os desenvolvedores com a Intel e que se relaciona com a área de software deles. Vocês vão ver também que a Intel não tem apenas o Intel SDK, ela tem outras ferramentas, outras abordagens interessantes, principalmente agora essa onda de automação. Vocês estão aqui com um evento, né, ao lado do automação, né, do Arduino, está falando sobre Arduino, sobre como automatizar lâmpada, enfim, circuitos elétricos. O Intel SDK tem um concorrente do Arduino também. Inclusive, quando eu trouxe o Rafael veio falar comigo de trazer o Intel SDK, me preocupei também em entrar em contato com o pessoal da Intel. Eu queria que eles trouxessem o Intel Edison para vocês também, é um concorrente do Arduino. Eu queria que eles trouxessem uma palestra para vocês, mas infelizmente não foi possível dentro da agenda que eles tinham. Mas eles têm também diversas outras ferramentas. E tem uma interessante que acho que o Danilo vai tocar no ponto depois, que é a realidade aumentada, né, Danilo? Eles têm uma ferramenta de realidade aumentada muito bacana. Para quem não conhece realidade aumentada, você já viu aquele lançamento do Pokémon Go? Sim. Nossa, aquilo é realidade aumentada. Então eles têm ferramentas que possibilitam você criar um aplicativo ou softwares que utilizam aquela tecnologia. Depois o Danilo vai explicar um pouco melhor. E aí, como que faz para acessar o Intel Developer Zone? É nesse site que vocês estão vendo aí, software.intel.com/ptbr, né, pt-br, para já cair na versão em português do espaço desenvolvedor Intel. Lá, pessoal, vocês vão cair nesse site aqui. Eu vou passar rapidamente por ele, porque o tempo que a gente tem é muito curto, tá? Mas em geral, você vai encontrar bastante notícia, artigo a respeito de todas as tecnologias da Intel. Então, essa do Pokémon Go, que eu falei da realidade aumentada, vocês vão encontrar alguma coisa aqui. Vocês vão ver que eles têm diversas ferramentas para desenvolvimento, para HTML5, para Linux, para Windows. E aí aqui também vocês vão encontrar esse espaço aqui, inscreva-se hoje mesmo. Eu vou até orientar vocês a depois já acessarem o site e clicar nesse botão para criar uma conta. Porque quando a gente abrir o Intel SDK, vai ser solicitado para a gente inserir uma credencial do Intel Developer Zone. Tá? Como eu falei para vocês, o Intel SDK se baseia no processamento em nuvem. Então vocês vão ver que isso é bastante interessante depois, mas desde já vocês precisam dessa conta do Intel Developer Zone. E através dessa conta do Intel Developer Zone que vocês vão conseguir entrar na ferramenta Intel SDK, desenvolver seus aplicativos, utilizar o fórum, que eu comentei para vocês agora há pouco. Então essa conta do Intel Developer Zone é extremamente importante, beleza? Depois vocês já criam ela. E outra coisa interessante é que, vindo aqui em ferramentas HTML5, a gente vai para a área onde a gente vai poder baixar o Intel SDK. Então quem não o fez, depois vai poder baixar na sua máquina, instalar o Intel SDK e também ter mais informações sobre o Intel SDK através desse site aqui, beleza? Aqui nesse botão, nessa parte amarela, é o lugar que você clica e baixa a ferramenta, né, Intel SDK, e não tem segredo a instalação dele. É next, next, next e faz tudo sozinho, beleza? Lembrando que você precisa criar a sua conta no Intel Developer Zone para você ter a conta, ok? Pessoal, vou passar rapidamente, eu queria aprofundar um pouquinho mais no Intel Developer Zone, mas em virtude do tempo a gente não vai conseguir, tá? Mas em geral é isso. Tem dúvida? Corre lá para o site do Intel Developer Zone, lá você vai ter bastante informação, inclusive o fórum, né? Para ir para o fórum, você vai logar na sua conta. Aqui, ó. Deixa eu voltar para a parte de português lá. software.intel.com.br. Você vai vir aqui, ó, recursos, fóruns. Então, quando você clica nesse fóruns, você vai ter todos os fóruns da Intel. Para acessar no Brasil, né, a linguagem brasileira, o fórum brasileiro, você vai clicar nessa opção aqui, ó, Intel Developer Zone Brasil. Clicou aqui, vocês vão ver, ó, vai ter uma série de tópicos já levantados. Então, algum problema que você vier a ter, dá uma corridinha nesse fórum, provavelmente alguém já resolveu aquele problema que você está tendo. Entendeu? Se não resolveu, você pode também abrir um tópico aqui. Para isso, você precisa estar logado lá no Intel Developer Zone, beleza? Através daquela conta que vocês vão desenhar depois. Qualquer coisa no bate-bola, depois eu venho explicar um pouquinho melhor o Intel Developer Zone e como utiliza isso. Claro? Então, o Intel XDK
ele se baseia, como eu falei, não ser apenas uma IDE, uma ferramenta para desenvolvimento. Ele é um sistema completo. Aí ele seria dividido em 3 grandes partes. Ele tem os recursos de desenvolvimento, né, esse primeiro aqui, ó, develop, que ele possui diversos recursos que ajudam a gente a criar um aplicativo relacionado à fase de desenvolvimento. Por exemplo, ele tem um recurso bem interessante que é clicar e arrastar componente. Então você quer colocar um botão na sua tela, você não precisa programar isso em HTML. Você clica e arrasta o componente e ele já se forma rapidamente. Tá? Ele tem a fase de teste, então vocês vão ver que ele possui diversos recursos de teste bastante interessantes, incluindo um aplicativo para smartphone. Você instala, você desenvolvedor instala no seu dispositivo um aplicativo que chama App Preview. Esse aplicativo, quando você abrir ele, vai pedir uma conta do Intel Developer Zone, a mesma que você está usando no Intel SDK. Quando você coloca a sua conta lá, ele automaticamente já vai sincronizar todos os projetos que você tem feitos na ferramenta. Aí que é a ideia do cloud que eu falei para vocês. O projeto que você está desenvolvendo no seu desktop, você já pode testar ele rapidamente através do seu dispositivo, sem necessidade de instalar ele. Bem mágico, né? Como acontece um aplicativo sem instalar ele? Mas o Intel SDK possui isso. Por quê? Muitas vezes, até você gerar um aplicativo, baixar, instalar, pode ser que demore. Aqui de uma forma rápida, você pode chegar no seu cliente, por exemplo, se você quiser desenvolver um aplicativo, se conectar ao Intel App Preview e mostrar o projeto para ele. Falar, vem como está ficando, você nem precisa instalar. A técnica do gatinho, que eu já tive aula do Guilherme, sabe? Você pega e mostra e fala, ó, vê se está do jeito que você quer. Então isso é legal também que o Intel SDK. Ele pensou em não apenas ser a ferramenta, mas ter todos os recursos necessários para você criar um aplicativo de qualidade. E também tem o deploy, como eu falei para vocês, que é a parte da geração do aplicativo. Você gera o APK dentro da própria ferramenta em 3 minutos, né? De forma muito rápida, em menos de 5 minutos você já tem a publicação do seu aplicativo na loja do aplicativo. Beleza? Então a ideia, como eu falei para vocês, do Intel SDK é que com um único código, um único source code, você consegue distribuir o seu projeto para qualquer plataforma. E aí eu passo a bola agora para o Danilo, que ele vai dar uma visão profissional do Intel SDK para vocês. Como que ele utilizou em projetos, qual é a experiência dele. Ok? Bom, o Diego já falou, eu sou o Danilo, que é minha rede social. Eu sou formado em Sistemas de Informação pela Unilins em 2014 e atualmente eu estou trabalhando como freelancer desenvolvendo para web, mobile e jogos também, em alguns projetos pessoais. Eu quero falar um pouquinho, reforçar o que o Diego falou sobre a escolha entre o híbrido e o nativo. Tipo, por que e como ir? Comigo foi assim, eu na faculdade, eu comecei a aprender nativo, fiz um joguinho da velha, eu sofri fazendo uma calculadora no Eclipse lá, é horrível. Aí depois eu tive a oportunidade de conhecer o Diego, ele me ensinou bastante de web, daí eu fui trabalhar com ele e lá, primeiro que eu estava trabalhando só na parte de web, ele falou, cara, a gente precisa desenvolver um aplicativo e você vai participar desse projeto. Aí, tipo assim, você pensa, eu estou trabalhando com o cara, se eu não aprender, eu vou ser mandado embora. Então eu meio que fui forçado de primeira. Aí é o seguinte, você vai lá meio relutante aprender aquilo lá, mas você vê que tudo que você aprendeu em web, você pode reutilizar na hora de você programar no mobile. O JavaScript que você usou, até os frameworks, se alguém já utilizou Bootstrap, jQuery UI, Ionic, qualquer coisa, você consegue reutilizar no Intel SDK. Que aí vem nisso daí, que é a facilidade que a gente tem de aprender o Intel SDK. Eu estou correndo um pouquinho aqui para a gente poder desenvolver o aplicativo depois com o Diego, senão a gente não dá tempo. Depois vocês podem perguntar mais para frente. Você vai poder utilizar todas as habilidades que você teve de web para desenvolver esse aplicativo híbrido. E as facilidades que você tem dele. No Intel SDK, você tem o App Preview que o Diego comentou, você tem o Live Editor. Quem já desenvolveu um aplicativo ou um programa, qualquer coisa, sabe que tem que ficar compilando. No Intel SDK ele tem uma opção que você conecta o seu celular na USB e você vai mudando as opções, tirando o botão, adicionando tela, alguma coisa, ele vai mudando em tempo real no seu celular, na sua mão. Você pode ir mexendo e ele vai mudando o código, assim como você vai mudando o código, vai mexendo na tela. É bem
muito rápido mesmo. Sobre as coisas que eu já fiz, eu trabalhei na empresa junto com o Diego. Esses foram dois aplicativos que a gente criou, os mais, que eu trabalhei mais ativamente neles. O Form Checklist, que ele faz automatização de formulários, ele faz o preenchimento ser mais rápido, faz o preenchimento ir para a web mais rápido, que é o problema do cliente que a gente tinha. Eles preenchiam um formulário de 3 páginas que demorava de 15 a 20 minutos para preencher. Aí chegava no fim do mês, às vezes eles não preenchia de qualquer jeito, ou não sabia fazer as contas que precisavam, fazia errado. Aí tinha esse problema. A gente, com o Form Checklist, a gente mudou isso de 5 a 7 minutos. A automatização foi bem mais rápida. E aí a gente conseguiu utilizar GPS, a gente utilizou o banco de dados local e tudo utilizando o Intel XDK, não precisou de nada nativo. O Holt foi a mesma coisa, um pouquinho diferente, que tinha uma importação de dados de um servidor, que daí depois ele exportava de novo para esse servidor. Fora que ele usava o GPS, tinha uma função de rastreio, que ele ia pegando ponto a ponto que a pessoa está passando com o GPS do celular, e a gente conseguia depois na web visualizar os pontos que ele passou no mapa, até mesmo em tempo real. E algumas possibilidades que a gente pode desenvolver com o Intel XDK. Como eu falei, eu estou trabalhando com jogos e eu estou fazendo um jogo web. O framework que eu escolhi para utilizar esse jogo, ele se chama Phaser. Uma coisa que pesou na hora de eu escolher ele é que ele tem o Intel XDK já tem integração com ele. Então, quando eu for fazer o meu jogo mobile, eu vou ter a opção de importar ele para o Intel XDK do jeito que está e ele vai funcionar. Eu vou precisar fazer algumas adaptações de banco de dados, mas do jeito que ele está hoje, eu consigo colocar no Intel XDK e ele funciona do mesmo jeito. É a internet das coisas. O Diego comentou da plaquinha Edison da Intel, e eles estão trabalhando forte nisso. Tanto que você vê que para você utilizar, você tem que utilizar alguma linguagem, um C, um Assembly, alguma coisa assim. Com o Intel XDK, você consegue usar o próprio JavaScript, a própria linguagem que você já utilizado para montar os aplicativos, para trabalhar com a internet das coisas também. E tem a realidade virtual, que é o que o Diego comentou. Sobre o jogo do Pokémon, a equipe que está desenvolvendo ele é da Intel. Para vocês terem uma noção, provavelmente eles não vão utilizar o Intel XDK, mas é uma equipe da Intel, já é interessante. E eles têm um plugin que você consegue pegar lá e utilizar normal, é muito fácil, com as mesmas ferramentas, claro que você vai ter que aprender a linguagem, o jeito que ele utiliza para você conseguir puxar as funções do plugin, mas dentro do Intel XDK você consegue utilizar sim a parte de realidade virtual. Isso aí rapidão, vai o Diego de novo. Obrigado. Pessoal, a gente tem preparado para vocês agora uma parte técnica, parte prática, aliás. Aqui se encerra a parte teórica. Vocês conseguiram entender um pouquinho do cenário novo, um pouquinho do Intel XDK, o que ele é, como que a gente faz um aplicativo do Intel XDK? Porque assim, a ideia é que agora na parte prática, muita dúvida talvez vai ser respondida, ok? Mas essa parte teórica foi interessante para talvez abrir um pouquinho a visão de vocês, principalmente para quem nunca tinha visto nada relacionado a essa ferramenta, ao desenvolvimento híbrido. Beleza? Tá tranquilo? Alguém quer fazer algum questionamento? Então vamos para a parte prática agora, e aí no final, se houver algum tempo, a gente faz um bate-bola em relação a essas questões, ok? Então, como que vai funcionar esse hands-on? Eu dividi basicamente em 2 etapas, ok? Nessa primeira etapa, eu vou mostrar para vocês o Intel XDK, então vou entrar nele, mostrar como que ele funciona, onde que se encontram as opções do Intel XDK, e no segundo momento, a gente vai criar um aplicativo para a ETEC Camp. Beleza? Então, nesse primeiro momento, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da arquitetura, né? Um pouquinho dos recursos interessantes dentro do Intel XDK. Pessoal, quando a gente instala o Intel XDK, basicamente a gente tem essa interface. Essa é a IDE do projeto Intel XDK, a ferramenta Intel XDK. Beleza? Como que as coisas funcionam aqui dentro? Né?
Primeira dica importante é você olhar esse espaço aqui. Falando em Intel SDK, nesse espaço aqui à direita fica a versão da ferramenta que você tem. Constantemente, quando eu falo constantemente, estou falando a cada 2, 3 semanas no máximo, a Intel lança uma nova versão da ferramenta Intel SDK. O que essas novas versões contemplam? Melhorias, né? Resolução de bugs, incremento de novos recursos. E é interessante você estar mantendo atualizado, tá? Constantemente tem essas melhorias. Eu sou prova viva disso, que a cada nova versão ela está ficando realmente melhor. Eu estava até conversando com o Danilo antes da gente vir para cá, que essa nova versão melhorou algumas coisas e muito dentro do Intel SDK. Então é uma dica, mantenha atualizada essa ferramenta. E como que faz para atualizar? Fica tranquilo, a minha já está atualizada, então vou parar para mostrar, mas quando surgir uma nova versão vai aparecer um pop-upzinho aqui, ó. Existe uma nova versão da ferramenta. Deseja atualizar? Você vai clicar sim ou não. Você clicando sim, ele já faz todo o processo sozinho e atualiza a ferramenta. Não tem segredo, tá? Dicas principais. Primeira coisa interessante é que sempre que a gente quiser criar um novo projeto ou abrir um projeto, a gente vai ter essa seção aqui, ó, essa guiazinha Projects, tá? Então eu vou mostrar nesse primeiro momento as opções de criação do primeiro projeto, tá? Quando você clicar aqui em Projects, você vai ter essa tela cinza para lá, essa outra parte mais escura. Para criar um novo projeto, você sempre tem essa opção aqui, ó, embaixo, Start a New Project. Vocês já repararam? O caso de que está em inglês, você tem como traduzir? Não, mas em inglês acaba sendo pré-req básico aí, quase toda a ferramenta que você for utilizar. Então, clicando nessa opção Start a New Project, o Intel SDK vai oferecer algumas opções para a gente criar o nosso primeiro projeto ou o nosso novo projeto. Aqui ao centro ele explica basicamente as duas abordagens que ele tem. Então, quando eu falo de criar um aplicativo híbrido dentro do Intel SDK, eu posso criar um aplicativo simples, vamos dizer assim, que só utiliza HTML5, e um aplicativo que utiliza Cordova. Então, qual é a diferença do aplicativo simples e um aplicativo que utiliza o Cordova? Em linhas gerais, quando você utiliza o Cordova, significa que você quer acessar algum recurso de hardware, a câmera, o YouTube, o GPS. Então, tenha sua mente, você vai ter que acessar algum recurso de hardware, então você vai criar um aplicativo utilizando o Cordova. Tá? Como faz para criar um aplicativo propriamente dito? Clicou lá em Start no Project, você vai ter essa seção aqui cinza mais clara. Primeiro, duas divisões: a divisão Templates e a divisão Samples e Demos. Né? O que significa isso aqui? Primeiro, Samples e Demos, como o próprio nome diz, você pode criar um aplicativo com base em algumas demonstrações que o próprio Intel SDK já engloba. Opa, preciso criar um novo projeto que vai, por exemplo, ser uma lista. Né? Vai ter uma lista de informações nesse aplicativo. Você tem um exemplo aqui, ó, se você clicar, ele vai mostrar para você um exemplo de lista. Está vendo aqui? Então, você clicar em cima desse exemplo, clicar no botão Continue, você vai criar um novo projeto baseado nesse exemplo, baseado nessa demonstração. Como que eu devo utilizar, criar um novo projeto com base na demonstração? Quando você for criar um aplicativo, que vai utilizar determinado recurso que você não domina. Então, tem que criar uma lista. Putz, eu não sei criar uma lista aí. Vem, cria um exemplo, cria um projeto baseado nesse exemplo, e já vai dar para você montar como criar uma lista. E depois você cria um novo projeto em branco. Observe que aqui, ó, dentro dessa parte general, vem duas divisões, Standard e HTML5 mais Cordova. Como eu falei para vocês, os standards são aplicativos mais simples, que não utilizam o hardware em si. E o HTML5 mais Cordova são demonstrações de aplicativos que utilizam, em algum momento, o hardware, seja para acessar a câmera ou o que for. Por exemplo, aqui ó, a gente tem um aplicativo que faz a leitura de código de barra. Você já deve ter visto alguns aplicativos que servem justamente para isso. Na hora que você abre ele abre a câmera e você aponta o código de barra, ele já faz a leitura daquele código. Você já viu um aplicativo assim? Então vocês podem criar um projeto baseado nesse exemplo aqui. Olha que legal, eu já tenho diversos projetos prontos ali para vocês conhecerem. Fora também alguns outros exemplos, por exemplo, utilizando a câmera, imagem